Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje eu vou te apresentar a mentalidade que me ajuda a duplicar o meu patrimônio todos os anos. Top, né? O que tu precisa fazer? Dá o like no vídeo e eu te encontro logo depois da vinheta. Fala, servidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Eu me chamo John Lennon e hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante que é mentalidade. Isso aí, pessoal, só que não é qualquer mentalidade, a gente vai falar sobre uma mentalidade específica que tem me ajudado a duplicar meu patrimônio todos os anos. E eu quero apresentá-la para ti, servidor, para que tu também possa usufruir de todos esses benefícios. Então, sem mais delongas, vamos lá. Servidor, tu conhece esse cara aqui? Não? Poxa, tu precisa conhecer. Esse cara aqui é Kobe Bryant, também conhecido por Black Mamba. E quem é Kobe Bryant? Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, pessoal. Ele foi nada mais, nada menos aí do que campeão da NBA, que é o Campeonato de Basquete Americano, 5 vezes, pessoal. Além disso, ele ganhou 2 medalhas de ouro olímpicas, participou de 18 seleções All-Star e ganhou 4 prêmios All-Star de melhor jogador MVP. Então, pessoal, o cara é, para não dizer outras palavras, muito bom. O Kobe Bryant ele teve uma carreira de 20 anos aí, jogando pelo Los Angeles Lakers, que é um grande time de Los Angeles, Estados Unidos, e ele se aposentou em 2016. Infelizmente, logo em seguida, em 2020, ele veio a falecer num trágico acidente de avião, juntamente com a sua filha Gianna, aí, que estava também começando na carreira do basquete, seguindo os mesmos passos do pai. Mas, apesar disso, servidor, o Black Mamba nos deixou aí um baita legado que foi a sua mentalidade. Kobe Bryant, ele desde cedo aprendeu que era essencial ter determinação e consistência. Ele sabia, pessoal, que esses dois fatores eram cruciais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E essa é a base da mentalidade Mamba, ou Mamba Mentality, que é a mentalidade que eu veio trazer hoje para ti, servidor, que tem me ajudado a duplicar o patrimônio todos os anos, pessoal. Então a gente vai destrinchar hoje um pouquinho como funciona a mentalidade Mamba. Isso mesmo, uma mentalidade criada pelo jogador de basquete Kobe Bryant. Te interessou, né? Então, pessoal, já deixa aqui nos comentários um joinha aí, deixa nos comentários um feedback aí de o que tu tá achando desse vídeo aqui, se essa mentalidade tu já conhecia ou não. Show de bola? E quando eu tive contato aí pela primeira vez com a mentalidade Mamba? Eu tive esse primeiro contato através de vídeos no YouTube mesmo, aqui pelo YouTube, lá por volta de 2017, quando eu ainda estudava bastante para concurso público, fazia diversos concursos e treinava forte na academia. Apesar de eu já estar um pouquinho acima do peso, na época eu estava no shape, galera. Mas foi lá em 2017 o ano em que eu tive o primeiro contato, a primeira vez que eu ouvi falar aí na Mamba Mentality. Depois que eu tive contato, lá por volta de 2017, eu fui me aprofundando nos conceitos aí, nas melhores práticas da mentalidade Mamba, pessoal, mesmo sem ter muita consciência disso. E eu só fui perceber exatamente que eu estava aplicando a mentalidade Mamba na minha vida ali por volta de 2019, 2020. E olhando para trás, eu vejo que a consistência nos meus resultados hoje, em duplicar meu patrimônio a cada 12 meses, tem muita relação com a mentalidade Mamba. Eu tenho certeza que essa mentalidade ela tem um peso considerável dentro desses meus resultados, servidor. E eu quero que tu consiga alcançar esses resultados. Então eu não podia deixar de trazer para ti aqui todos os fundamentos aí, as melhores práticas e algumas mensagens do nosso saudoso Kobe Bryant sobre a mentalidade Mamba, para que tu possa implementar ainda hoje tu possa implementar essa mentalidade e começar a viver e a colher os frutos aí dessa mentalidade poderosa, servidor. Então, a primeira coisa que tu precisa ficar ligado é que a base aí da mentalidade Mamba é que tu precisa melhorar a cada dia. É aquele jogo de tu melhorar
todos os dias, constantemente. Essa é a base, pessoal, da Mamba Mentality. E se tu te der conta, tu pode perceber que em alguns vídeos aqui do canal eu já trouxe para ti esses princípios, essa função de melhorar a cada dia é o que faz nos chegar mais longe e realmente é o que faz eu conseguir duplicar meu patrimônio todos os anos. E isso tu também vai conseguir, servidor, porque não é difícil, mas exige esforço. Show de bola? Então, vamos seguir. O próprio Kobe Bryant diz que a Mamba Mentality é focada no processo e confiada no trabalho duro. Ou seja, o que importa é o processo, ou seja, o jogo do longo prazo. Pensa comigo. Se tu trabalha duro aí no teu aperfeiçoamento e foca no processo, servidor, por mais que tu encontre pelo caminho aí algumas barreiras e alguns obstáculos, tu não vai deixar isso te abalar, porque tu tem certeza que tu tá no caminho certo. Basta tu trabalhar arduamente, trabalhar duro no teu aperfeiçoamento e focar no processo, beleza? Alguns eventos no meio do caminho, por mais que não sejam as melhores expectativas, elas vão te ajudar a tu conseguir trilhar e ganhar o jogo do longo prazo. Pensa que o sucesso ele vem no longo prazo, não no curto prazo, servidor. Show de bola? Tem que parar com esse meu show de bola aí, tá me dando uma agonia. Só que eu sempre termino com show de bola. Vou botar um beleza de vez em quando. Além disso, em diversas entrevistas, Kobe dizia que essa mentalidade era sobre a jornada, sobre o aperfeiçoamento. Ou seja, era mais sobre o processo em si do que sobre os resultados, servidor. Mas para isso, ele sempre afirmou que era necessário foco, dedicação, trabalho duro e aperfeiçoamento. Além também da constância e da consistência. E para tu perceber, servidor, como o Kobe Bryant, nosso Black Mamba, ele vivia essa mentalidade, ele realmente criou isso. Relatos dos próprios colegas diziam que ele acordava às 4 da manhã, pessoal. Ele chegava primeiro em todos os treinos da equipe, ele era sempre o primeiro a chegar. Por mais que as pessoas se esforçassem para chegar mais cedo, ele sempre já estava lá. Ou quando começava o treino, ele chegava junto com o restante, ele já havia treinado antes. Ele tinha uma rotina exaustiva. Todo mundo que conviveu com Kobe Bryant dizia que ele era um exemplo de dedicação, foco e persistência. E ele tinha uma frase muito boa que dizia assim, ó: trabalhe duramente à noite para que durante o dia tu possa brilhar, ou seja, para que durante a luz tu possa brilhar. O que ele quer dizer com isso? Mais ou menos naquele sentido de trabalhe enquanto os outros dormem. Não necessariamente essa é uma frase que eu gosto muito, mas é mais ou menos esse o sentido. Trabalhe enquanto os outros estão descansando, enquanto os outros estão se divertindo, relaxando, porque daí no processo do longo prazo ele afirma que tu vai chegar muito mais longe e eu acredito plenamente nisso, servidor. Então é isso, tu precisa dedicar tempo, tu precisa se dedicar naquela atividade, imprimir muito foco no que tu tá fazendo, na habilidade que tu tá desenvolvendo, para que tu consiga chegar muito mais longe. Essa é a ideia. E essa frase do Kobe Bryant, trabalhe duro no escuro para que tu possa brilhar na luz, ela faz todo sentido, porque o que importa realmente não é aquilo que a gente faz na frente das pessoas, não é aquilo que a gente faz quando a gente está na faculdade ou quando a gente está no trabalho. Realmente aquilo importa bastante, a gente precisa seguir uma linha de conduta, mas aquilo ali é uma obrigação, pessoal. Aquilo ali realmente é uma coisa que ela é imposta aí pela sociedade, é imposta pelas qualificações profissionais para que a gente possa chegar naquilo. Então a gente tem uma obrigação. Mas o que importa mais ainda, pessoal, é o que a gente faz quando a gente está sozinho, é o que a gente faz no nosso tempo livre, quando as pessoas não estão nos olhando, quando a gente não tem um compromisso de fazer alguma coisa. Aí sim a gente nota a dedicação da pessoa, a gente nota aquilo que é mais importante, aquilo que aquela pessoa tem para nos oferecer. Ela trabalha quando os outros não estão olhando, quando ela está sozinha. Dá uma pensada nisso que eu tenho certeza que tu vai entender o que eu estou dizendo. E eu vejo muito isso. Eu tenho meu trabalho, eu tenho aqui as minhas obrigações dos afazeres domésticos da casa, minha relação com a minha excelentíssima, mas aquilo que eu faço quando as pessoas não estão olhando, aquilo que eu faço aí das 6 da manhã às 8, ou então depois do serviço a partir das 19, realmente aquilo ali mostra a essência da pessoa, aquilo ali mostra realmente a dedicação, o foco, a persistência,
que a pessoa está imprimindo em algum projeto pessoal, que no meu caso aqui é trazer esse conhecimento financeiro para ti, servidor. Com todos os méritos e os deméritos disso, eu faço isso e é um dos meus objetivos de vida, pessoal. Então, realmente, para mim, importa mais fazer isso para ti, realmente trazer esse conhecimento financeiro, do que, claro, dentro, né, das possibilidades, do que o trabalho em si e os outros afazeres domésticos. Mas não vão pensar que eu deixo tudo de lado só para fazer isso para vocês, tá? Eu consigo manter a rotina aí do meu dia, todos os meus hábitos, eles vão aí dentro de uma organização se conciliando. Mas esse ponto é um ponto extremamente importante na minha vida e que eu trago com todo prazer aqui para ti, servidor, apenas para fim de exemplo, para tu entender como funciona essa ideia de trabalho no escuro, para que tu possa brilhar na luz do dia. Servidor, o terceiro ponto que tu precisa entender aí sobre a Mamba Mentality é o seguinte: não existe atalho, servidor. É treino e persistência. Claro que, no caso dele, treino porque envolvia basquete, mas a gente tem, né, nas nossas vidas aí os nossos projetos e aí vai exigir treino, vai exigir dedicação, vai exigir algum outro tipo de atividade, mas que seja focada aí dentro do nicho que tu vai querer trabalhar, mas a persistência, ela tá aí diante da gente o tempo todo. A gente precisa persistir, a gente precisa ter consistência naquilo que a gente está fazendo. E ele tem uma frase que define tudo isso: sem estudar, preparar e praticar, você está deixando o resultado para o destino. E eu não faço destino. O que ele quer dizer com isso? Que quando o destino se aplica sem que tu esteja preparado, ele pode te levar para um caminho bom ou para um caminho ruim. Tu pode se sair bem naquela situação, um pouco envolvendo a sorte, aí um pouco envolvendo alguns fatores externos, mas não que tu tenha levado aquele fator a acontecer, ou ela pode te levar para um caminho ruim, tu vai ficar aí realmente subjugado ao destino. E ele odiava isso, ele gostava de fazer o próprio caminho dele. Então, quando ele sabia que ele era bom em determinado aspecto, ele estudava, ele treinava, ele praticava para ele fazer a diferença naquele ponto da vida dele e não deixar nas mãos do destino. E um quarto ponto aqui que é necessário trazer para mais ou menos fechar um entendimento geral sobre a mentalidade Mamba é o seguinte: o fracasso no curto prazo, servidor, ele é inevitável. Mas tu não precisa te preocupar tanto com ele. O que tu precisa ter medo realmente é o fracasso no longo prazo. E o que o Black Mamba quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer que o fracasso ele faz parte do processo, pessoal. Ele faz parte do processo. E uma vez que ele faz parte do processo, ele não vai fazer parte do resultado. Então, se tu fracassar algumas vezes dentro do processo e tu tirar um aprendizado disso, ele tem certeza que no final da tua jornada e no longo prazo, tu vai ter sucesso. Tu não pode deixar esses fracassos de curto prazo te abalarem ou fazerem tu desistir, porque daí sim vai ser inevitável o fracasso no longo prazo. Eu vou trazer aqui para ti uma fala do Kobe Bryant em que ele exemplifica toda a mentalidade Mamba aí, realmente num caso prático da vida dele. Vejam só, eu vou ler aqui para não errar. Se eu quisesse implementar algo novo no meu jogo, eu veria e tentaria incorporá-lo imediatamente. Eu não tinha medo de perder ou ficar envergonhado por isso. Isso porque eu sempre guardei o resultado final, o jogo longo, em minha mente. Sempre me concentrei no fato de ter que tentar algo para obtê-lo. E uma vez que eu conquistasse, teria outra ferramenta no meu arsenal. Se o preço para isso fosse muito trabalho, eu estava bem com isso. É algo importante a ter em mente. O que inibe muitos de alcançar ou mesmo perseguir objetivos é o medo do fracasso ou a vergonha de si mesmo. Isso foi uma frase que ele deu. O que ele realmente diz com isso? Apenas para eu te trazer um exemplo um pouquinho mais didático aqui para tu entender, servidor. Pensa num jogo qualquer aí, servidor. No caso dele é o basquete, beleza? Quando ele identificava uma técnica nova ou uma técnica melhor, realmente uma melhoria em geral no jogo dele, o que ele fazia? No momento que ele viu, ele iria implementar imediatamente. Ele ia treinar, ele ia tentar, e já nos jogos seguintes ele ia colocar em prática essa nova habilidade. Mas isso muitas vezes
faria com que ele perdesse desempenho aí nesses primeiros jogos, até ele conseguir realmente dominar essa técnica. Então ele não se importava se eventualmente ele perdesse um jogo ou ele jogasse mal em 1, 2, 3 ou 4 jogos aí, até ele implementar aquela técnica no hall de técnicas deles. Ele não se importava com isso, porque esse fracasso momentâneo aí no curto prazo não faria ele jogar fora todo o jogo dele, porque ele sabia que logo adiante, no momento que ele incorporasse essa técnica, que ele aprendesse, ele teria uma nova arma no arsenal dele. Então ele teria todas as técnicas que ele já tem e mais essa, ou ele teria uma técnica melhorada e que favoreceria aí, ao fim e ao cabo, o resultado no longo prazo. Ele teria que perder apenas alguns jogos ou perder um pouco de desempenho em alguns jogos para depois ele ter muito mais desempenho exponencial no longo prazo. É isso que ele quis trazer com essa frase. Então a gente precisa ficar ligado aí nessa mentalidade Mamba, que na realidade é uma mentalidade que saiu do estilo de vida do Kobe Bryant. Na verdade, ele não teve acesso a essa mentalidade e aplicou na vida dele. A vida dele mostrou essa mentalidade Black Mamba. Isso aqui é um processo contrário do que normalmente a gente vê. Diferente para mim, que eu tive conhecimento da mentalidade e apliquei na minha vida, ele não. A vida dele, a forma dele pensar, a forma dele ser, foi o que trouxe à tona a mentalidade Mamba. E as pessoas se espelham muito nisso. Então realmente é uma mentalidade aí que ajuda muitas pessoas desde que ele começou a conversar com as pessoas sobre essa mentalidade. As pessoas têm se dedicado para conseguir atingir os objetivos, né, e os níveis que Kobe Bryant ele colocou aí, os patamares, para que a gente possa se basear. Em linhas gerais, aí, essa realmente é a Mamba Mentality, ou a mentalidade Mamba aí, que foi desenvolvida pelo nosso saudoso Kobe Bryant, o Black Mamba, e que faz a gente melhorar, porque toda essa mentalidade ela é baseada no trabalho duro, ela é baseada aí no foco, na consistência, na persistência, né, na constância e na continuidade desse trabalho, num aprendizado sem fim, aprender todos os dias, melhorar todos os dias. Esse é o objetivo. O objetivo não é tu chegar em determinado ponto, o objetivo é tu seguir um caminho. Existem vários exemplos aí de atletas que o objetivo principal deles é se superar e não daqui a pouco ganhar um campeonato. Tem muita gente algumas histórias que se contam que é o seguinte: o atleta ele vai para uma competição, vejam só, ele vai, digamos que é um nadador, ele vai competir no nado e ele ganha a prova. Ele ganha a prova, beleza? Ele fica em primeiro. Porém, ele fez um tempo menor do que ele fez um tempo, na verdade, maior do que ele costumava fazer. Se ele fazia aquela prova ali em 1 minuto, ele fez em 1 minuto e 5. Esse atleta ele não vai se sentir tão bem. Por quê? Porque ele não melhorou. Ele acabou piorando nesse caminho. Então ele vai precisar reajustar os planos dele. Agora vejam um outro exemplo. Um atleta que fazia essa prova aí, daqui a pouco em 1 minuto e 15. Ele não seria campeão dessa prova. Mas se ele fez essa prova em 1 minuto e 13 ou 1 minuto e 10, ele ainda não vai ser campeão, mas ele melhorou o próprio tempo dele, ele bateu o próprio recorde dele. E esse é o objetivo, tu melhorar a ti mesmo. O único parâmetro que tu vai ter é tu mesmo, servidor. E isso é, ao fim e ao cabo, o que a mentalidade Mamba ela quer trazer. Ela quer que tu melhore a cada dia. O teu parâmetro e a tua baliza é tu mesmo. Tu tem que ser melhor que tu mesmo no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Tu precisa aprender alguma coisa, focar nessa coisa, praticar essa coisa, até tu conseguir exercer um alto nível dessa habilidade aí, ou desse teu projeto. Então agora eu vou trazer aqui para ti, ainda para finalizar o vídeo, algumas dicas aí que o nosso saudoso Kobe Bryant, ele falou, alguns comentários que ele fez aí que são diretrizes dentro da mentalidade Mamba que ele mesmo identificou. Eu vou ler aqui para ti também para não errar, porque como são as palavras do Kobe Bryant, eu não posso inverter aqui as coisas. Vamos lá. Dê exemplo a seus companheiros de equipe. Ataque pontos fracos. Regule a intensidade quando necessário. Seja um estudante do jogo. Supere a competição. O descanso é uma arma. Seja
grandeza. Lidere de acordo com a personalidade. Entre no seu estado de máxima prontidão. Fundamentos nunca envelhecem. As únicas expectativas que importam são as tuas. Os vencedores têm memória curta. Defenda seu processo. Esses pontos aqui foi o que ele foi trazendo aí desde que ele desenvolveu a mentalidade Mamba até, infelizmente, o seu falecimento. E ele falou essas frases algumas vezes aqui. Kobe Bryant trouxe que esses são pontos importantes aí para que tu consiga adentrar a mentalidade Mamba e se desenvolver dentro dela, servidor. Se tu quer entender mais sobre essas lições e adentrar mais profundamente aí dentro da Mamba Mentality, é indispensável que tu leia o livro Mamba Mentality, How I Play, um livro lançado aí pelo próprio Kobe Bryant, em que ele destrincha aí todo sobre a mentalidade que ele criou, tudo sobre a mentalidade que ele criou. Porém, infelizmente, esse livro ele só tem em inglês e em espanhol. Eu acho que no espanhol é mais tranquilo pra gente aqui, que é um povo mais latino, mas se tu tem familiaridade com o inglês também, é bem acessível aí para tu conseguir adentrar dentro dessa leitura. E como sempre, o link do livro aqui vai ficar na descrição do vídeo. Então tá, servidor. Gostou do vídeo de hoje? Tenho certeza que se tu aplicar os princípios e as diretrizes e as lições do nosso saudoso Kobe Bryant sobre a Mamba Mentality, tu vai conseguir acelerar a multiplicação do teu patrimônio e conseguir duplicá-lo todos os anos, servidor. Tu vai te aproximar cada vez mais de conseguir esse objetivo aí tão grande que é duplicar o patrimônio todos os anos. É isso aí, então. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal se tu não é inscrito, servidor. Nos sigam aí também nas redes sociais e compartilha com os teus amigos para eles ficarem ligados nessa mentalidade aí top que é a Mamba Mentality. Então tá, é isso por hoje. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais.